Tanto o Vasco quanto o Fluminense ficaram ali parados porque, tipo assim, o Vasco perdeu e o Corinthians igualou em pontos. Né? O Corinthians, na teoria, briga pela Liberta também agora. Eu acho que até o Corinthians, né? 2x0 Corinthians contra o Grêmio, né? Não é 2x0 Corinthians. Porque, assim, Gol do Depay. pensando em Libertadores, eu acho que fica mais... menos desesperador, principalmente pro Vasco. Porque já vai ter um campeão da Libertadores que tá lá em cima, então já vai abrir uma direta. Não, mas é G7, Como já tá hoje, né? E tem o Cruzeiro ali em cima que o Vasco tá envolvido nisso também. Mas que caso ele não chegue, até pro Fluminense também. Cruzeiro e Fluminense Cruzeiro abre chegando, 8, né? é melhor se caso o Vasco e o Fluminense chegue na final. Pro e Vasco conquiste, só não pode o Corinthians, pensando só Isso em aí. Liberta, só o Corinthians não pode ganhar. Não, e assim, falando do jogo de ontem, era um confronto Diz direto. isso pra poder falar de pontuação. O quanto foi de prejuízo não ganhar jogo em casa, né? Não, aí o São Paulo acabou passando Eu vi várias até a coisas. entrevista do Lucas após o jogo, ele falando assim, lógico, todos os jogos valem 3 pontos, mas a gente encarou como um confronto especial em função da tabela, Sim, né? e tem a questão do São Paulo também com o Diniz, tem toda a história que a torcida odeia o Diniz lá do São Paulo, então é todo um clima diferente pra enfrentar o Fernando Gratos. Diniz. Não sou ingrato. Mas Fez um trabalho bom, chegou. a questão Foi ontem... pelo título, né? A questão de ontem é que, assim, a gente... Pô, obviamente, o Vasco emendar 5 vitórias seguidas seria bom pra todo mundo estaria feliz e tal. Só que, assim, o Vasco também não é um time pra, ser invencível todo jogo. Uma hora ou outra ia perder. Nem E, tanto ao assim, céu, nem tanto ao inferno. Ontem teve um pênalti infantil do Paulo Henrique. Assim, eu vi gente discutindo se foi pênalti ou não, mas a partir do momento em que o Paulo Henrique não solta o Arboleda tenta ir em progressão pra ir contra a bola, ele abre brecha pro VAR chamar ou pro Wilton Pereira Sampaio ver ali na hora e marcar. O Wilton Pereira Sampaio, mais uma vez, na frente dele. Ele não vê os E lances. ele não, e ele Por exemplo, não teve dá um- A vendo. arbitragem dele foi muito ruim. Eu até vi o lance do Rigoni depois, que eu achei que tinha sido pênalti ali, Nada. assistindo o São Januário. Ele puxa. É parecido com o pênalti que ele marca contra o Palmeiras, inclusive. Do Arrascaeta? Do Arrascaeta. Também não achei nada. Né? Eu achei. Então, Achei mais, achei mais do que o do Arrascaeta. mas Não aí achei, não. não tem critério, né? Não tem Então, por critério. exemplo, se um foi marcado, o outro não foi, poderia ter sido marcado. Mas, por né? exemplo, ele também não marca o pênalti no Gustavo Gomes, né? Também. É o Wilton, né? Sim, é o Wilton. A diferença do Wilton não é o Wilton, é o VAR, né? Quando o VAR, mas o VAR era o mesmo. quando o VAR interfere... Era o mesmo do Os Flamengo? dois puxões eram o mesmo, eu acho. Não, Qual o nome dele? O Hillway. Hillway. O Otero Wagner Hillway. Hillway. Dois Ele puxões gosta é o de mesmo. participar. Ele é bem... Como é que é? Intervencionista. Intervencionista, exatamente. O isso. Toschi também. Mas assim, levantando esse debate sobre a atuação do Vasco, eu gostei do primeiro tempo do Vasco e até acho que o início do segundo tempo do Vasco, o Vasco produziu pra fazer um jogo equilibrado com o São Então, Paulo, até sendo melhor que o Mas São Paulo. o Vasco conseguia arrumar uns ataques ali, mas você via que o São Paulo tinha encaixotado o Ryan. Por exemplo, o Ryan não conseguia participar do jogo. Ele ficava no meio dos 3 zagueiros, uma linha de defensiva com 3 zagueiros, mais o Pablo Maia voltando e mais os laterais. Então é quase uma linha de 6 marcando o tempo todo. Isso é normal do time ficar. Não é refém, mas é ficar. O time acaba. O time adversário acaba já tendo a leitura certa, porque o time que vem de 4 vitórias seguidas, ele naturalmente ele vai ser lido de forma mais intensa. Ele vai ser visado. Vai ser visado. Então é normal. Não, normal. E aí é o que eu acho preocupante do jogo de ontem, assim, o Vasco não vinha jogando tão mal assim pra ele querer mudar completamente o esquema do jogo no segundo tempo. Eu acho que ele teve uma leitura boa de colocar o Verratti, porque o Vasco tava cruzando muita bola na área, o Verratti é o melhor cabeceador do país, ele tinha que estar lá no jogo. Mas assim, você desmembrar completamente o meio de campo do Vasco. O Nuno saiu porque tava cansado. Saiu hoje a estatística, ele jogou todas as 31 partidas do Vasco no campeonato. Ele vai ficar. Ele não joga contra o Botafogo. Aí ele tá foi, suspenso. tomou amarelo, vai ser suspenso agora contra o Ele e o Botafogo. PH, né? Não joga. E aí Ele o PH também suspenso. Só que assim, o Nuno teve que sair por cansaço. Ok. Agora, o Cauã Barros também teve que sair por conta do pisão, que possivelmente já saiu a notícia hoje que ele pode estar fora contra o Botafogo. Aliás, pisão criminoso que o Wilton Pereira Não Sampaio viu. ignorou solenemente. Se eu não me engano, foi o Lucas Moura. Solenemente. Tá uma loucura esse campeonato em relação a pisão, solada. O que antigamente era natural, todo mundo marcava. O lance que não tinha Agora não dúvida. tem mais Agora isso. fica assim, porque Tanto que o. uns resolvem não marcar e entra numa O Everton loucura. Araújo foi expulso no jogo contra o Sport. Tinha que ser, mas aí o Tinha que Gomes... ser. O Gustavo é Gomes não muito foi. mais assintoso, porque foi de cima, Aquele não tirou, jogo Vasco e cara, não dá Bahia. nada, nem Vasco e amarelo. Bahia e São Januário.
Duas. Sim, as expulsões, né, do Bahia. o mais absurdo não foi expulso, pô. Sim. É bizarro. Rezende, se eu não me engano. Rezende. Agora, tem outra coisa que não ajuda o Vasco, que aí é complicado, eu tava vendo aqui agora. O Vasco que sempre tem aquela coisa de São Januário ser uma vantagem, é a 12ª campanha em casa. Não tá melhor sendo fora do que em mandante. casa. Não tá sendo bom mandante. Fora de casa, o Vasco tem a Qual 6ª foi, campanha. qual foi o jogo que o em casa, Vasco a 12ª. interrompeu aquela sequência de jogos sem vencer em São Januário? Teve um Foi Vasco e Bahia. Vasco e Bahia. É, De lá pra cá, o Vasco 8, venceu quantos em casa? Vasco venceu o do Cruzeiro, Vasco venceu o do O do Vitória. Fluminense conta, mas não E é aí São o Vitória Januário. é Maracanã, né? São 12º Januário. ainda contando com a Não, Vitória do Maracanã. assim, em São Januário você tem o jogo do Bahia, né? Você tem o jogo do Vitória, que é aquele jogo que o Vasco vence da Bacia das Almas. Ah, o do Cruzeiro E também. o do tem- Cruzeiro. É Cruzeiro assim. é tranquilo. Bahia e Cruzeiro são vitórias tranquilas e o contra o Vitória já é um jogo mais complicado. Agora o outro é o. É agora Agora contra contra a o derrota. São Paulo. Então, assim, falando do jogo de ontem, as substituições foram completamente erradas do Diniz. no Acho que segundo mataram tempo. o time, mano. Ele acabou com o meio de campo do Vasco. É. Ele deixar o Tietê como primeiro homem de volante não adianta nada. Aí depois ele tira ele, coloca o Coutinho de primeiro homem e acaba matando o Coutinho. Aquele momento que fica o Coutinho, é assim. o Coutinho jogando. Fica, se eu não me engano, Mata o jogo dele. Rayan, Andrés Gomes ou não? Andrés Gomes. Rayan, Andrés Gomes, GB, Verrete Verrete. e Coutinho. Matheus França, errando Matheus tudo. França Mas aí, e Coutinho. vamos lá, o Matheus França, ele é um jogador que ele pode fazer essa função de meiuca também. Ele tem essa característica também. Já jogou em algumas vezes dessa maneira. Só que o Matheus França... Tá perdendo muita bola Não, ontem, né? ontem ele perdeu muita bola, não. Ele errou tudo. Né? Errou tudo. Tudo Ele que e o ele DVD, tentou, Eu ele não errou. consegui ver o jogo, porque eu tava fazendo aqui o jogo, mas eu tava ouvindo e reações, toda hora é isso. Matheus perdendo a bola, não tava completando jogada. E aí, Betão, são dois jogadores no Vasco que entraram que eles, individualmente, eles sempre causam uma expectativa positiva, que é o DVD e o Matheus. E os dois, o DVD errou um lance que originou o segundo gol do São Paulo. Sim, que Paulo. o DVD puxa um contra-ataque pro É. São Paulo. Ele adianta uma bola pra trás e É o dá um gol do Luiz contra-ataque pro São Gustavo. Paulo. É o do Luiz Gustavo, que aí É. vai pro escanteio, e do escanteio sai a jogada do Ferreirinho. É uma história foda, assim. O Vasco tá puto que perdeu, mas o Luiz Gustavo que quase morreu, né? Teve embolia pulmonar. teve- Ficou E mal. tá né? voltando, assim, de verdade agora. E é isso também do São Paulo. O São Paulo é um time que passou esse período aí de Zubeldia, até o próprio Crespo, com uma série de jogadores de nível fora. Até agora também tá. Mas no jogo de ontem já tinha o Pablo Maia, jogou o Gustavo. Acho que o Marco Antônio já voltou também. voltou. O Sabino era um cara que tinha chegado bem e tava subindo porque também tava machucado. É um cara que é fortão também. Tipo, a zaga do São Paulo tem essa parte física muito... Ele com a Arboleda fazem uma zaga pesada. Mas Isso ajuda o São Paulo também nessa briga, né? acho nesse que momento. ontem quando o Diniz ele opta por essa Formação? não, as alterações. Acho que a formação inicial correta e eu acho que o que faltou ao Diniz naquele momento que o jogo tava 1-0 lá pra 15, 20 do segundo tempo foi paciência. Porque eu acho que se o Vasco mantém a formação que estava em campo, Tirar posição por posição. tirar a né? posição, por exemplo, o Barro... Tietê, entra o Hugo Moura. O Barro, pra mim, era Hugo Moura. Exatamente. Não era nem no Tietê. Poderia liberar mais o Tietê. Libera o Tietê, Barro do Hugo Moura. E aí depois o Hugo Moura no poderia Barro. sair o Tietê e entrar o Matheus Por que França, acontece? né? O Vasco acabou dando campo pro São Paulo, que tinha um Lucas se movimentando. Aí depois entrou o Ferreirinha, entrou o Rigoni. o Ferreirinha. Se não fosse o Rigoni, O aquele Rigoni negócio. perdeu um gol inacreditável. Dois. Ele perde um gol. Dois. Não, mas teve um O deles. primeiro é brincadeira. Eu lembro muito bem que é o que ele tenta chutar cruzado do Léo Jardim, pra tirar do gol. Esse é o último. Esse é o último, que é o Não, pra mas mim o mais aquele perdido, primeiro, não? aquele Não, o primeiro, primeiro é irmão. mais perdido. O primeiro é mais O perdido. primeiro é mais Ele sai sozinho. Porque o primeiro ele sai sozinho e ele vai. Você Aquele vê foi um que absurdo. A movimentação. O centroavante não pode. O centroavante pode perder o mais gol. perdido, sim, é mais O centroavante mais pode perdido, perder o lembrei. gol. Ele não Mais pode perdido. ter aquela movimentação na hora de chutar. Isso aí. Então, assim. Eu não acreditei que aquela bola tinha saído. Falei, que cara, o- esse cara perdeu esse gol. Tanto que o Vasco, por O Cauã, exemplo. ele sai... Por conta do Tostão, Sentindo, né? ele sai É. sentindo. É porque, assim. E possivelmente tava tá fora jogando do Não faria muito muito bem. sentido ele sair, né? Fora, a gente tem que falar assim, sem PH, sem Nuno e talvez Sem sem Barro. Cauã. E o Cauã era aquele cara que entrou e o time parou de É o perder, né? único cara de equilíbrio. meio de campo que o Vasco tem que você pode fazer ida e volta. É porque Aquele ele, além boxe da, to boxe. da boa É o único contenção cara. dele, ele tem uma série de bola excelente, o Sim. Barros. Não, além da vitalidade, É. aí o que acontece? O Vasco tinha um espaço muito grande entre o meio e o ataque. Não conseguia fazer a E aí, ligação. tipo assim, você não né? consegue nem fazer uma jogada de ultrapassagem pra aproveitar. GB e Verrete E assim, na área, ontem né? muita gente criticou o Andrés Gomes, porque eu acho que são dois fatores que dão isso. Perdeu um gol feito. né? Primeiro, ele errou muitos lances,
mas também ele errou muitos lances porque ele recebeu muito a bola. Ontem, ele não se omitiu do jogo. Por exemplo, o Ryan. O Ryan não apareceu muito pro jogo. O Andrés Gomes apareceu o tempo todo. Ele apareceu pra furar a bola, mas apareceu também pra chutar de fora da área, chute perigoso com uma defesaça do Rafael. Ele apareceu no cruzamento que quase foi gol do Ryan também. Então, assim, ele apareceu em jogadas que eram importantes. Então, ele foi um jogador muito acionado e, obviamente, um jogador que não é da uma qualidade assim, nota 7, nota 8, quando ele for muito acionado, ele vai ter mais erros do que acertos. Normal, né? É normal isso acontecer. Então, assim, não dá pra largar a mão do Andrés Gomes. O Andrés Gomes vai ser titular contra o Botafogo. Joga muito. Possivelmente, ele vai puxar o Andrés Gomes pra esquerda, vai jogar o Ryan pra direita e vai trazer o overhead pro E eu centroavante. sempre faço essa Deve ser isso que ele vai fazer. Eu sempre faço essa comparação com os jogadores, principalmente ponteiros, né? Às vezes, o cara que a torcida vai pegar no pé, por exemplo, não é nem o caso do Andrés Gomes, porque foi um jogo ruim dele. Mas, por exemplo, eu não tenho dúvida que no próximo jogo ele vai continuar chamando a responsabilidade. Ele não se omite. Não se omite. Ele E às chama o vezes, jogo toda hora. esse jogador fica marcado e muitas vezes um outro que se esconde do jogo acaba passando despercebido. Cara, o lance do futebol, cara, é que sempre o último recorte é o que fica vivo na cabeça do torcedor, né? Então, assim, é o que o Enzo tá falando. Há muita gente criticando o Andrés Gomes. Teve momentos ontem que ele realmente irritou muito. Só que eu não posso tirar um jogo pra falar que o cara não presta mais. Isso é sempre muito importante a gente frisar, né? Porque o Andrés Gomes é um jogadoraço. Desde que ele chegou, ele vem ajudando o Vasco demais. Ele modificou a maneira do Vasco jogar lá na frente. É um jogador extremamente eficiente. Ontem não estava bem. Mas, cara, você não pode achar que por conta de uma partida onde as coisas não deram certo, você tem que, né, colocar o cara na parede, entendeu? Porque, repito, ontem eu falei isso no comentário lá em São Januário, e repito aqui, não vou achar que é terra arrasada por conta de uma derrota em casa contra o São Paulo. Até porque, repito, o Vasco, na minha opinião, foi melhor. Não merecia esse resultado, não merecia essa derrota. A derrota aconteceu, uma pena. 3 pontos importantíssimos que ficam para trás num confronto direto de 6 pontos, né? Contra o São Paulo. Mas foi um Vasco que continuou me agradando. Mas perdeu, mas continuou me agradando. A maneira que o Vasco jogou, sobretudo no primeiro tempo, é um Vasco que eu quero ver, cara. É o caminho, né? É o Vasco que eu quero ver. Não, O caminho é Não, esse. gente, assim, calma aí também, né? A gente não pode... É muito esquizofrenia pular do Vasco, e isso uma rodada pra outra. Do Vasco, melhor segundo turno junto com o Palmeiras, pra... Meu Deus do céu, que desespero. Não, Se isso se repetir em mais 3 rodadas... Aí você vai falar, pô, beleza. vai precisar Mas agora não. reajustar, né? Então, assim, agora não é... Acho que é aquela coisa de avaliar o que não deu certo e lógico, quando acontece derrota... Vendo os torcedores do Vasco, tem sempre aquela coisa do treinador. Então, assim, não pode também se deixar que o Diniz... Que o Diniz é tudo sempre over, né? Sempre... Então, assim, quando ele vai bem, porra, ele é genial. O dinizismo, pá. Aí um jogo Vasco perde, que a torcida identifica que foi com o erro dele, pô, mas esse maluco é muito pardal também. E aí tem Assim, ele mexeu... Ele errou. Ontem ele errou. Beleza. Ele acabou com o Vasco no segundo tempo. Mas... E aí tem um outro ponto que aí sim acho que a torcida do Vasco já tá perdendo a paciência, que é em relação ao Matheus França. E já tem um tempo. que já teve foco de vaia ontem, não teve? Não, ontem ele foi vaiado. Então, foi vaiado. Ele já tem um agravante do histórico dele, né? Rubro-negro. Flamengo. Óbvio. E aí... Chegar jogando. Eu queria levantar um debate aqui em relação ao Matheus França, que eu acho que é um fenômeno que acontece com alguns jogadores que se destacam na base. O Matheus França, na base do Flamengo, e também naquele primeiro ano dele no time profissional já com sequência, ele era um jogador coringa. Então, assim, ele jogava na esquerda, ele jogava como falso 9, poderia jogar na direita, como 10, enfim. Ele não Ele tem uma fazia posição fixa. as posições todas do ataque por ali, ele ia bem. Sempre foi muito útil. Inclusive com o Vitor Pereira, é que ele tem uma boa sequência. Ele é o melhor jogador numa semifinal contra o Vasco, no Maracanã, enfim. O útil Depois é ele. bom. O útil, geralmente, o torcedor não gosta, o técnico gosta. A palavra útil, geralmente, serve pra ele. Mas ele Pra tava mim, sendo. pra mim, Geralmente, eu eu sou o gosto treinador do dele, ele útil, joga em 2 o torcedor posições. não. Ele tava joga sendo- de 10 ou de ponta de lança ali, falso 9. Eu acho que ele é bom porque ele tem bom ataque à bola. Por exemplo, quando eu vi ele no Flamengo, ele entrava, ele era bom nisso. Ele era um cara que tinha faro de gol, assim. Se ele entrava no segundo tempo, botava ele na frente. Sobrar pra ele brigava, tinha noção de passar pelo zagueiro e já meter... chutar na bola. Agora, ele entrou de 10, errou tudo. Agora, E a ele- pergunta. A pergunta pra vocês é a seguinte: trabalhar como essa função. a questão do Matheus França no Vasco é física /
readaptação ao futebol brasileiro? Ou é que o Matheus França ainda não encontrou sua posição no futebol profissional Cara, eu como acho um que todo? ontem é o contexto do jogo também que não ajuda muito. A gente tá falando do Vasco que não tinha um meio de campo, então ele recebia a bola tendo que 2 centroavantes já espetados na área, os pontas já muito cansados pra fazer uma aproximação. Então, assim, ele fez uma partida horrorosa. Errou tudo que ele tentou fazer. O DVD que entrou junto com ele também errou tudo que tentou fazer. Então, eu não coloco a culpa totalmente nele. Eu acho que realmente ele vem sendo cobrado por entrar cada vez mais, assim, de mostrar mais o futebol dele. Mas ele entrou bem contra o Botafogo na Copa do Brasil. Ele entrou bem contra o Fortaleza. Então, ele tem entrado em alguns jogos assim. Então, não dá pra também cravar que o moleque não serve, que ele também não tá sempre entrando e quebrando a bola, que é uma mentira. Quando o Botafogo na Copa do Brasil que ele entrou mal? Então, aí que Ele tá. Eu entrou não mal lembro se ele contra o entrou bem ou Botafogo entrou mal. Não, entrou mal contra o Botafogo na Copa do Brasil e foi bem em algum jogo do Brasil. É, Fortaleza. Ele entra bem contra o Fortaleza. Então é isso, o Botafogo ele vai mal também. Só que assim, cara, o cara vai ganhando minutagem, ele tá entrando no momento... A gente tá falando aqui, o Diniz errou tudo no segundo tempo de formação. Então, obviamente, os jogadores que entraram no segundo tempo, a gente não tem que elogiar, a gente não tem ninguém pra elogiar que entrou no segundo tempo. A gente não pode elogiar o GB, o Verratti e o Matheus França também. Então assim, dá pra pegar um moleque pra Cristo e achar que não vai né? servir Cara, mais. assim, é aquilo, né? A gente não conheceu ainda o Mas foi contra o uma- Sport que ele foi muito mal. O Matheus França ainda não é Forte, foi mal. Ele ainda não é um jogador pronto, né? Ele não é. A gente conheceu um jogador que estava muito bem na base do Flamengo, recebeu a oportunidade já num ambiente que ele já conhecia. E quando ele tinha oportunidade em cima, ele se destacou até, Sim. chamou a atenção dos times lá de fora. Só que assim, ainda é um jogador em formação. A gente não sabe que jogador é esse, né? Então, quando o cara vai lá pra fora, aí a passagem dele lá também já não... Ele se machucou. Quando ele tava se firmando, ele Ficou se quase um ano machucou, fora, né? parado. Então, assim, já foi lá para o final da fila. Tá quantos anos ele? Cara, deve ter o quê? 22, Falar aqui 21, exatamente a 22. O Matheus França, É. novo, 20, deve, no Deve máximo ter, no 22, máximo 21. 21. Máximo 22 Bem anos. novo. É Idade do novo. Cauã Barros. Ele... Aqui, o que eu posso falar... Ele no Flamengo sempre foi o Mário Jorge, que trabalhou com ele, que falou que era um Fenômeno, né? fenômeno. Quando ele foi subir pro Flamengo, muita personalidade, não é um maluco tímido. Tem um jogo, Acanhado. tem um jogo contra o Corinthians, logo após o título do Flamengo na Libertadores, ele faz um gol contra o Cássio Cavando. Sim, exatamente, chegar na frente de Cava. Eu acho que é ajustar a posição e acho que é ele pegar um treinador que olhe pra ele e fala assim: você vai arrebentar nessa função aqui, trabalhe ele nessa função. Ele ainda não é prioridade de ninguém, ele não é prioridade no Vasco. O Diniz teve trabalhou uma série de outros jogadores na frente do Matheus França. Imagina que ele é um o dos Ryan, caras. por exemplo. Exatamente. Então, assim, acho que também ele ser assim, abraçado num esquema que joga, porque ele tem talento, cara. Agora, aquela coisa. Repito, não é um cara que a gente não viu um cara pronto ainda. Ele pode, de repente, como já acontece muito no futebol, na fase dele de garoto, ter mostrado aquele futebol como ele tinha e quando amadurece, amigo, não é a mesma coisa. Pode ser isso também. Porque ele era um cara que chamava muita atenção. Pra demorar tanto a entrar a fazer pelo menos bons jogos, ser pelo menos um cara que entre e seja E perigoso. o próximo jogo ele pode ter uma oportunidade aqui. A gente tá falando que pode acontecer do André Gomes ter jogado pra esquerda e tal. De repente ele vai pensar com uma escalação com o Matheus França e o Matheus França pode ir bem. França pode Então, jogar na assim, esquerda também, né? Até pra falar que é a questão do... E o espaço de 10 é do Coutinho, né? É isso, não tem como se trocar ali. Mas até que a gente tava elogiando aqui o Andrés Gomes, apesar de tudo ele não se omitir, olha que bizarro. O Ryan teve 26 ações com a bola ontem no jogo. O Andrés Gomes teve 72, mano. O cara foi acionado o tempo todo. Então, obviamente, ele vai errar em profusão também. lógico, porque ele não é um craque absurdo. Ele vai errar muita jogada. Então, ontem ele teve 72 ações com a bola, ele vai errar pra caralho. Mas é porque passou pelos pés do Andrés Gomes ontem um lance que poderia ter mudado completamente o rumo do Porque ele jogo. chuta Isso no segundo tempo. de frente No pro segundo lance. tempo, que ele pega a bola, ele entra na área, só que ele tinha o Ryan fechando na esquerda ali. Eu tava vendo você na transmissão. Cara, e se ele. A distância era de no máximo 3 metros de um para outro. E ele opta pelo chute. Na outra rodada ele fez no final do jogo, eu optou por tocar pro GB. Isso. E aí, cara, se ele escolhe o passe pro Ryan, é o que eu falei ontem, assim, cara, não tem nem como falar assim, o Ryan poderia perder. Seria difícil o Ryan perder aquele gol. Seria mais fácil ele marcar do que perder. E aí, rapaziada, concordo aí com a opinião dos integrantes do Charla Podcast. O Enzo dizendo aí que o Diniz errou tudo que tentou no segundo tempo, passando um pano aí para a atuação do Matheus França, né? É importante aqui o seu comentário para divulgar o nosso canal, seu like e a sua inscrição
Ajude a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos. Saudações vascaína. Fui!